Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Alpargatas, a empresa que administra a Olímpicos, a Azaleia, ou seja, de algumas marcas de calçados, aí, que é fabricante de calçados aí de marcas brasileiras. Bom, vamos falar um pouquinho do patrimônio, o balanço patrimonial da empresa. Só um asterístico aí, pessoal. Lembrando para quem tiver interesse de verificar aqui os gráficos com mais calma posteriormente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Fica à disposição totalmente gratuito. Lembrando que a fonte da retirada dos dados são do site do RI da própria empresa e do site fundamentos.com.br. Bom, vou falar aqui do patrimônio, nada mais é do que o balanço patrimonial da empresa, que é dividido entre o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. Olhando o aspecto aqui, a empresa em questão patrimonial está numa tendência de alta, se a gente verificar que vinha no período de uma tendência de alta, mas bem mais tímida, e a partir de 2019 vem numa alta considerável, mesmo passando por um período de pandemia, ou seja, a questão patrimonial da empresa vem em constante evolução. Ou um aspecto positivo também que a gente pode verificar aqui, que a empresa, o maior volume patrimonial financeiro da empresa está alocado no ativo total, ou seja, onde está alocado os bens e direitos que a empresa tem a receber e os bens que estão em sua posse. E um outro aspecto também que eu analiso aqui muito bom é que o patrimônio líquido da empresa é bem superior em relação ao passivo aqui nos dois últimos trimestres analisado aqui. A empresa está sendo mais financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros, diminuindo a dependência de empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos são recursos que a empresa capta, mas é um capital que tem custo, que acaba impactando a margem de lucratividade da empresa. Bom, a gente tem um volume de caixa que vinha num volume considerável, um volume ali com pouca variação, teve uma alta, um investimento alto aí em 2020, no meio de 2020, ela utilizou esse recurso aí para investir nas suas operações, deu uma reduzida e vem mantendo, voltando ao mesmo volume aí antes de 2019 para trás aí. Bom, a gente tem um contas a receber, vem tendo as suas oscilações, mas mantendo o mesmo patamar daqui. Contas a receber são as vendas a prazo que a empresa faz, que num período de dentro de 12 meses vai virar caixa para a empresa, para ela utilizar para pagar suas contas, para pagar as obrigações trabalhistas, os empréstimos, financiamentos, fornecedores, e até investindo nas suas operações, e até para a questão da distribuição de dividendos aí para os investidores. Então a empresa não vem mantendo uma tendência de contas a receber, mantendo o mesmo patamar. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Maior parte, olhando para a questão de fluxo de caixa, mas a gente conseguiu verificar que o volume de passivo da empresa em relação ao patrimônio líquido é bem inferior ao que ela tem o volume que ela tem de passivo é bem inferior ao que ela tem de patrimônio líquido, ou seja, a empresa hoje está sendo mais financiada através de recursos próprios. Então a gente consegue verificar que o volume de passivo, as obrigações da empresa em relação ao passivo dela, não é tão determinante, não é tão considerável assim. Então, olhando para esse aspecto do passivo, que a maior parte das obrigações dela está alocada a curto prazo, não é tão preocupante, igual se a empresa estivesse sendo financiada mais com recursos de terceiros. Como a empresa não está sendo financiada com sua maior parte de recursos de terceiros, mas sim recursos próprios, esse cenário aqui não é tão preocupante. Por quê? Eu falo não é tão preocupante porque analisando o passivo aqui, a maior parte do volume financeiro das suas obrigações está a curto prazo. Se a empresa estivesse muito endividada, ficaria num cenário preocupante, porque a empresa teria que correr atrás de geração de caixa para poder pagar essas obrigações, ou se não pegar mais empréstimos e financiamentos para poder pagar empréstimos e financiamentos, ou acabar fazendo uma liquidação do estoque para visando aí geração de caixa para poder pagar essas obrigações, virando aquela bola de neve, a empresa acabando se complicando. Como a situação da Alpargatas está bem controlada, então não é um cenário tão preocupante assim. Deixa eu apagar essa linha aqui, que essa linha ficou um pouquinho, deu uma exagerada. Não, vamos lá.
Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei o passivo circulante e fiz a decomposição dele aqui para verificar qual é a composição dentro do passivo circulante. A gente consegue verificar que a maior parte está em fornecedores, empréstimos e financiamentos em 20%. 23% aqui é de outros, aqui esse outros são dividendos a pagar, são até adiantamentos de clientes que vai para o passivo, que a empresa recebe um adiantamento, mas ainda não houve o fato gerador, ela só recebeu o adiantamento de seus clientes. Então esse daí vai para o passivo, não é uma obrigação que a empresa tenha a pagar, é um dinheiro que ela ia receber, mas que ela recebeu esse adiantamento vai para o passivo. Essas são algumas teorias contábeis, mas é bom a gente avaliar aqui porque é um passivo, é uma obrigação que a empresa tem, mas é uma obrigação que ela tem a pagar. É uma obrigação que ela tem de um serviço que ela vai prestar ou de um produto que ela vai vender no futuro aí, mas ela já recebeu esse dinheiro. Então, os outros eu não levo tanto em consideração porque tem essas contas aí que não é tão determinante no passivo. O que eu acho muito determinante no passivo são as obrigações sociais trabalhistas, os fornecedores e os empréstimos e financiamentos, fora as obrigações que a empresa tem a pagar. O que é bem determinante aqui, o que é bem considerável aqui no volume financeiro do passivo circulante, os fornecedores e os empréstimos e financiamentos. O passivo circulante, como a gente consegue ver, passivo não circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses, praticamente aí, se o passivo da empresa já é baixo, o passivo não circulante é bem mais baixo ainda, praticamente aí, não é tão importante, né, nem tão considerável assim. Então, praticamente aí 89% são outros, que são esses adiantamentos de clientes, são algumas provisões. Então praticamente a gente nem leva em consideração o passivo circulante, não circulante, porque não tem tanta importância assim nessa avaliação, nesse contexto de patrimônio líquido dos demonstrativos financeiros da Alpargatas. Bom, a gente tem a receita líquida, que é o volume de vendas da empresa. Não vem mantendo uma tendência específica, bastante oscilante. A empresa aí vem mantendo um volume bem considerável, um volume bom de vendas. Com pouca oscilação, a empresa vem se mantendo constante em relação ao seu volume de vendas, sem manter nenhuma tendência de baixa e nenhuma tendência de alta. Sofreu um pouquinho no período da pandemia, como a gente pode verificar aqui, mas vem se recuperando. Bom, a gente tem o resultado bruto, que é a primeira apuração de lucratividade ou prejuízo no DRE. A gente consegue verificar aqui também, vinha mantendo uma tendência de alta, teve uma correção aqui nos últimos trimestres, mas sempre mantendo vinha mantendo um volume de alta, mas não um volume de alta tão forte assim. Bom, a gente tem um resultado operacional da empresa bastante oscilante, aqui a gente consegue verificar bem tremido, sem uma determinação de tendência constante, né? Muito altos e baixos fortes aqui, então sempre manter tá bem oscilante a questão do resultado operacional, de altas e quedas fortíssimas aqui, que envolve resultado operacional, despesas financeiras, despesas com vendas, né, despesas com marketing, envolve mais as despesas operacionais. Então a empresa vem mantendo um alto investimento aí que está impactando as suas receitas, e principalmente aí envolvendo aí, despesas com marketing, despesas organizacionais. Então a empresa está tendo uma alta demanda aí de despesas com vendas e despesas organizacionais, com consultor financeiro, contabilidade, com pessoal do administrativo. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período, a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou não. De todo o período analisado, a empresa só teve um pequeno prejuízo aqui no período da pandemia, em 2020, mas a empresa sempre foi lucrativa. Teve uma alta fortíssima no final de 2021, teve um lucro muito bom e manteve a correção aqui no começo de 2022 até o terceiro trimestre aí de 2022. Vamos verificar aí se a empresa, se no final do ano, nesse último trimestre de 2022, se a empresa vai apresentar uma melhora aí na sua lucratividade. Geralmente final do ano é muito bom para a empresa vende bem no final do ano. Vamos verificar se
vem para uma alta aqui, um aumento da lucratividade da Alpargatas. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.